se quebraria. Isso aqui é tipologia, irmãos. Aqui não era Vale do Sossego, não. Isso até aconteceu depois, né? Na época do fascismo, do nazismo, essa coisa toda, aí fascismo, por exemplo, aconteceu, mas naquele tempo não, era espiritual. Só que aquelas pessoas ficaram tão afastadas de Deus que espiritualmente ele era como um vale de ossos secos. E diz assim, me fez andar ao redor dele. Quer dizer, Ezequiel, você vai andar, mas você vai ter cuidado, porque ele tinha que comparar aquilo que ele estava vendo, uma visão de ossos, com a realidade daquelas pessoas. Apesar de muitos morrerem no cativeiro, mas ele estava falando aqui para aqueles que estavam vivos. E diz assim, e eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Verso 3, quer dizer, algo que humanamente falando, não tinha esperança. Porque nós não podemos, nunca vimos aí um osso, uma vaca morreu, dá os ossos, depois ela vai virar. Uma vaca não. Humanamente era impossível. Era impossível aquelas pessoas que estavam tão ressequidos pela falta de Deus, pelo pecado, voltassem à normalidade. Mas Deus mostrou uma direção. Deus mostrou um meio pelo qual aquele povo que blasfemou tanto de Deus, que se afastou tanto de Deus, poderia voltar a ter entendimento, poderiam mesmo no cativeiro voltar o seu coração, voltar a sua vida para Deus. Então o que aconteceu? No verso 3, então me perguntou, Deus pergunta a Ezequiel, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Acaso poderão essas pessoas que estão tão endurecidas pelo pecado, essas pessoas que se afastaram tanto da minha palavra, essas pessoas que se afastaram tanto do Deus de Israel, Criador do céu e da terra, será que eles poderão reviver, voltar novamente a serem pessoas tementes, a serem pessoas que vivam com Deus como cabeça, como chefe na sua vida? Aí o que Ezequiel fez? Olha a resposta, respondi, Senhor Deus, tu sabes, o Senhor sabe. Ezequiel não tinha convicção, mas ele sabia que para Deus não há nada impossível. Da mesma maneira, irmão, na minha vida e na sua vida, para Deus não há nada impossível. Aquilo que às vezes nós olhamos e pensamos, não tem jeito. Mas o nosso Deus é um Deus que pode tudo e todas as coisas. Por ele criou tudo que existe pela sua palavra. Nós vemos lá no livro de Gênesis, a criação, está escrito, e disse Deus, à medida que ele ia falando, ia tudo sendo criado. E Deus não mudou. Deus transforma tudo através da sua palavra. Aquele Deus que criou lá no passado pela sua palavra, continua do mesmo jeito. Versículo 4. Então, depois daquela visão terrível, aquela visão que Ezequiel teve, que humanamente não dava esperança nenhuma, aí no versículo de número 4, Deus já fala com ele o meio, o modo pelo qual aquela situação poderia ser mudada. E esse ensinamento aqui de Deus para Ezequiel é o mesmo para a minha vida e para a sua vida. É para quando nós tivermos aquilo que para nós está como um vale de ossos secos, sem esperança, aquilo que para nós não tem jeito, não tem modo, não tem condição de ser transformado, é para nós olharmos na Bíblia, e não porque a Bíblia é para ficar aqui no papel, não, é para eu tirar e usar na minha caminhada, usar na minha vivência, usar na minha prática, porque o Deus de Ezequiel, meu Deus, é o seu Deus. E ele diz assim, disse-me ele, profetiza. Eu faço uma pergunta a você, meu irmão, minha irmã. As situações adversas da sua vida, que você já aconselhou, você já chamou atenção, você já fez o seu esforço humano, e não valeu nada. Isso aqui é para você. Você tem profetizado dentro das situações da sua vida? Se vê doente, essa doença não tem jeito não, porque o médico disse que não tem cura. Mas para Deus tem, e você e eu somos o Ezequiel do nosso tempo. Somos nós que temos que profetizar ao contrário daquilo que nós estamos vendo. Se onde está a morte, nós declaramos vida. Onde tem portas fechadas, nós declaramos portas abertas. Agora, aquele ali não tem jeito, aí saiu, já acabou, não acabou nada. Acabou para mim e para você, se eu for uma pessoa sem fé. Porque se for de fé, você vai ver. Você abre a sua boca e declara, com base na Bíblia, na palavra de Deus, que Deus vai agir. Ou nós vamos esperar Deus vai vir para ele falar. Ou vai mandar uma, não, é você, meu irmão.